Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast do Sistema CNA. O debate de hoje vai girar em torno dos riscos do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas para o agro brasileiro. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA, e para fazer um bem bolado comigo hoje nessa discussão, eu tenho a honra de receber Ale Delara, sócio-diretor da Pine Agronegócio. Seja bem-vindo, Ale. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite. Perfeito. A ideia hoje nossa aqui é aproveitar esse efusivo tema aí que a gente tem debatido, né? O setor muito apreensivo aí com relação a, principalmente, os impactos que esse conflito pode trazer para o agronegócio, tanto pelo lado de exportação como lado de importação. A gente sabe aí das nuances que cada item desse traz para o agro brasileiro. E o primeiro ponto, Ale, eu queria debater contigo é que como esse conflito, numa região extremamente estratégica em termos de exportação para o agro brasileiro, né? A gente pegar Israel aí, no ano passado foram mais de 700 milhões em exportações, marcados aí principalmente pela oferta de carne bovina, né? Soja e milho. Como é que você está vendo esse movimento e o que isso pode interferir aí em termos de importação para o agro brasileiro? Por enquanto ainda, Thiago, ele é tudo muito preliminar, porque como a invasão do grupo Hamas foi no fim de semana, então o mercado ainda está tentando encontrar alguma linha de ação para esse conflito. Ele está bem similar ao que aconteceu em fevereiro do ano passado, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, os primeiros dias não se tem a noção se esse conflito, se essa guerra vai permanecer muito tempo ou não. Então, nós vemos commodities que estão muito ligadas ao setor do Oriente Médio, que eles reagiram com uma alta de preços no início, né, na abertura do mercado na segunda-feira, e hoje eles já voltaram a recuar. Então, é o mesmo cenário que aconteceu na invasão russa. Agora, se esse conflito ele estende durante muito tempo e essa guerra começa a impedir fluxos de comércio exterior ou ataques a portos e impede essas transações comerciais, aí nós poderemos começar a ver uma redução tanto de demanda por produtos aqui do Brasil, pela região, por Israel principalmente, que é quem está envolvido na guerra, como também dificuldades no escoamento de cargas. Então, por hora, o mercado ele acompanha para ver se há alguma interrupção desse fluxo e, por enquanto, felizmente, segue tudo normal. O risco é realmente haver algum ataque a algum porto importante e nós tenhamos dificuldades de transportar cargas para lá. Isso certamente vai encarecer o custo de reposição desses produtos em Israel e aí devem ser reduzidas as compras e devem ser compras de outras origens que seja possível transporte terrestre. Esse é um ponto interessante do ponto de vista, se a gente analisa aí a questão de exportação, porque a gente está falando em algo que movimenta a economia do ponto de vista do produtor, né, de trazer o produtor aí para um cenário de amplificação de mercados, e tem aí principalmente a turma do boi e da soja aí um foco bem interessante nesse mercado, que é hoje um dos fortes consumidores do Brasil, né? Mas se a gente pensar no dentro da porteira, vamos dizer assim, né, que vai refletir um pouco também, esse conflito pode e tem tirado o sono de alguns produtores no Brasil com relação ao movimento contrário, né, as importações, né? A gente tem em Israel hoje um potencial e um grande fornecedor de fertilizantes para o mercado doméstico nosso. Hoje a gente tem uma dependência muito forte desse cenário importador, né, de fertilizantes. E quando a gente vê um conflito dessa magnitude se instaurando, a gente, principalmente por ter sofrido com aquilo que você falou aqui no começo ali, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o que isso trouxe para o mercado de fertilizantes, a gente fica meio apreensivo realmente com esse cenário. Na sua visão, isso corre o risco de acontecer algo parecido? Como é que você vê esse cenário de importação aí? Ele tem esse risco sim, Thiago, e é um cenário muito parecido também com o que aconteceu com a Rússia e a Ucrânia, porque naquele momento, um pouquinho antes, voltando um pouquinho no tempo, em abril de 2021, houve um sequestro de 2 jornalistas pelo Lukashenko, lá o presidente da Bielorrússia, e os Estados Unidos sancionou o país, inclusive notificou o Brasil para suspender as compras de cloreto de potássio.
e a Bielorrússia está entre os 3 maiores exportadores de cloreto de potássio do mundo. Quando estoura a guerra em fevereiro, 24 para 25 de fevereiro de 2022, a Rússia também é um dos 3 maiores exportadores de cloreto de potássio. Só que junto com o potássio, a Rússia também fornece muitos nitrogenados. Hoje o Brasil importa 99% do nitrato de amônio, tem origem na Rússia. Então ele já afetou potássio e já afetou nitrogênio. E também tem alguma exportação relevante de fosfatado para nós. Felizmente o Canadá conseguiu suprir essa demanda, não chegou a faltar o produto no Brasil, mas os preços eles dispararam. Tanto que alguns produtores, ou muitos produtores, infelizmente tiveram prejuízo na colheita nesse ano de 2022 do milho de inverno. Quando nós vamos agora para o Oriente Médio, do cloreto de potássio, dos 5 maiores fornecedores que nós temos, o Canadá é o primeiro, a Rússia é o segundo, a Bielorrússia em terceiro e a Alemanha está disputando com Israel a 4ª posição. Eles representam em torno de 17% das importações nossas entre TSP e SSP, e mais de 1 milhão de toneladas foram exportadas esse ano de Israel para nós. Então isso pode realmente elevar os preços do fosfatado no mercado internacional. Eles tiveram uma alta já na semana passada, devido a uma demanda da Índia principalmente, mas ele pode ter e provavelmente terá uma alta já na próxima semana. O cloreto de potássio, Israel também é o 5º maior fornecedor para o Brasil. Em torno de 7,5% das nossas compras esse ano foram importados, quase 2 milhões de toneladas vieram de Israel. Então, das 22 milhões de toneladas que nós compramos, quase 2 milhões veio de Israel. Se há esse problema, essa interrupção no fluxo de exportação, certamente esses preços voltarão a subir. E no momento onde a saca de soja, a saca de café, principalmente de trigo, elas não reagiram, não tiveram uma alta de preços, e os fertilizantes já desde do meio do primeiro semestre até agora, já tiveram altas, algumas aí de acima de 35%, a relação de troca para o produtor ficou prejudicada nesse momento. Não se fala em falta de produto ainda. Felizmente o Brasil tem um estoque bem, ele segue comprando conforme a sua necessidade, mas o preço pode ser mais alto no início da próxima temporada. Para nitrogenado a gente tem um problema menor com relação a Israel, porque Israel não é um produtor de fertilizantes e nitrogenados. Mas o risco que nós olhamos se houver alguma comprovação que o Irã entrou e financiou o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, aí nós poderemos ter problemas maiores com o Irã. Aí sim o fornecimento nitrogenado começa a ter algum problema também, devido à importância do país na produção de petróleo. E já aproveitando aí que você colocou essa parte do petróleo aí, eu acho que a formação de preço também vai partir por aí, né, Ale? Se a gente combinar aí petróleo, gás natural e frete marítimo, a gente está aí com 3 ingredientes, vamos dizer assim, que influenciaram bastante o preço de fertilizante lá atrás, no início do conflito da Ucrânia com a Rússia lá, e pode bagunçar o mercado novamente, justamente no momento onde o produtor que está planejando o plantio do safrinha está totalmente indeciso, não tem uma relação de troca boa, preços, a tendência não é melhorar no curto prazo aqui, El Niño afetando aí principalmente a questão do plantio da soja agora, que dependendo da janela aí pode afetar lá na frente o milho. Então tudo isso está virando meio que uma tempestade perfeita aí para a gente ter problemas com a segunda safra de milho, Ale? Para o milho de inverno do ano que vem, tem muitos problemas instalados nesse momento. O primeiro deles, como você comentou, Thiago, ele parte do petróleo. Então, o petróleo tendo algum vínculo com o Irã que vem afetar o preço da commodity, e já há um monitoramento sobre o Estreito de Hormuz, que é a saída do Golfo Pérsico ali, onde transporta quase 25% do petróleo mundial. Se houver essa escalada das tensões e o Irã resolver fechar aquela saída ali do Golfo, aí nós poderemos ver os preços do petróleo subindo de uma maneira muito alta. Esse fim de semana, ao comecinho da semana, Israel já pediu para a Chevron interromper a produção de gás natural de uma bacia offshore no mar, em Tamar. E essa exploração, ela fechou não só a produção de gás natural, mas também o gasoduto que levava esse gás natural, tanto do offshore e da cidade de uma cidade israelense, me fugiu o nome agora, para o Egito, para ser liquefeito e exportado para a Europa.
E isso já é um fato, já aconteceu. E só nos últimos 3 dias, o gás natural na Europa subiu mais de 30%. E o gás natural é 85% do custo de produção de nitrogenado, né, de amônia, ureia, nitrato, sulfato de amônio, tem como matéria-prima o metano, que é o gás natural. Então, esse aumento, e se ele persistir, esse aumento, ele pode começar a impactar os custos de produção para a indústria de fertilizantes, similar ao que aconteceu em 2022, no meio de 2022, com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, a gente pode ter um novo aumento no preço do fertilizante nitrogenado devido ao aumento do custo do gás natural. E se o petróleo sobe, ele aumenta o frete internacional. Consequentemente, o comprador internacional vai pagar menos no nosso porto de origem pelo produto, e isso vai ser refletido no frete do mercado doméstico e vai ser refletido no diferencial de base, no basis lá para o produtor rural. Então, hoje o agronegócio ele é global, ele está ligado, e algo que acontece de uma maneira muito distante, numa commodity que teoricamente não teria uma ligação direta, afeta a cadeia toda, e infelizmente quem acaba pagando essa conta é o produtor rural aqui no Brasil, que é da origem do produto. E isso tudo vai iniciando para a gente aqui um nível de discussão em termos do ponto de vista desse produtor, né, que está trabalhando aí o plantio dessa safra agora, com certeza vai enxergar o potencial de plantar ou não a segunda safra. Com relação a diesel, combustível, né? Então a gente tem hoje uma política da Petrobras que está em transição, vamos dizer assim, né? Uma questão aí que a gente tem visto falar bastante aí na mídia com relação ao conflito é o impacto que vai ter no petróleo. E se a gente imaginar um cenário de barril de petróleo a 90, 100 dólares barril, mais um câmbio aí oscilando entre 5,15 e 5,20, o preço do diesel no mercado interno vai estar muito defasado com relação ao preço internacional, né? Então, sem dúvida, isso vai acabar repercutindo em aumento de preço, justamente nesse momento onde o produtor está ou fazendo plantio ou fazendo a colheita da próxima safra aí. Você enxerga dessa forma também, Eli? Sim, eu enxergo que tem 2 agravantes aqui, Thiago, que o primeiro deles, a formação de preço, como você disse, eu posso pegar um dólar mais alto agora, num período onde, vamos dizer, o Banco Central norte-americano continua com juros altos, deve manter esses juros altos, pegaria o petróleo em preços elevados e a compra tanto do fertilizante quanto a formação do preço do diesel para o plantio, ele estaria nessa faixa de 5,10, 5,15 ou num momento mais estressante, igual aconteceu a semana passada, até 5,20. E vamos imaginar que esse cenário acalme para o ano que vem, no momento da venda da saca, e você tem um dólar aí, hipoteticamente, na faixa de 4,80, 4,90. Você teria uma inflexão na taxa de câmbio que afetaria diretamente o preço de venda da saca. Esse é um dos riscos. E o segundo risco nós estamos numa sazonalidade de alta dos preços, tanto do gás natural quanto do diesel. Então já seria normal, numa condição sem guerra, sem conflito, dos preços subirem nesse fim de ano, tanto do diesel, que a Petrobras importa, que ainda nós não sabemos exatamente qual que vai ser a nova formação de preços, que eles não abandonaram oficialmente o PPI, mas nós não sabemos ainda como que eles vão atuar. Se eles não abandonarem oficialmente o PPI e apresentarem a nova formação de preços, pode haver conflito com outros importadores privados, e se houver algum subsídio ou um represamento de ajuste de preços, você reduz a importação e pode acontecer também o que aconteceu alguns meses atrás de faltar diesel pontualmente em alguma região. Então nós estamos pegando um momento de sazonalidade de alta dos custos de produção e nós poderemos ter essa inflexão no momento de venda da soja. Então, do milho safrinha, desculpa, de 24. Então, é importante que o produtor acompanhe esse cenário e ele se disponha a usar as ferramentas que o mercado dá para ele poder gerenciar esse risco. E uma dessas ferramentas seria a própria relação de troca, acompanhar a relação de troca entre o milho e o fertilizante, o milho e a semente, o milho e o defensivo, e tentar travar essa margem sempre que ela ficar dentro de um histórico ou der oportunidade de ficar positiva. Porque se você garante a margem, o risco de prejuízo ele começa a reduzir. E aí a gente fala, né? Nunca viu ninguém quebrar com lucro, né? O lucro sempre sustenta a operação. Então, vai ser mais um ano complicado. O milho está vindo com uma safra muito grande nos Estados Unidos.
o Brasil tem uma expectativa de ter uma redução diária, justamente devido a essa margem muito apertada, o preço baixo e os insumos ainda em patamares elevados. Então, há essa expectativa de uma redução aí 5 até 10% diária, mas como os Estados Unidos, principalmente, está vindo com a segunda maior safra da história, há pouco espaço para os preços reagirem, similar ao que estiveram no início de 2022, janeiro, fevereiro de 22 e principalmente no meio de 2021, quando a saca chegou a trabalhar aí acima de R$100 em algumas praças aqui do Brasil. E vou trazer mais 2 pontos aí para esse papo que a gente está traçando aqui. O primeiro é daquela questão do petróleo que você estava colocando aí, a gente ainda pode colocar um temperinho a mais aí, que é uma demanda crescente pela chegada do inverno na Europa, né? Então, além desse custo mais alto aí, a turma também vai concorrer aí com essa demanda realmente para o aquecimento regional lá, e isso interfere significativamente aí no mercado como um todo. E o segundo ponto, só para entrar já no mérito dessa questão que você colocou, que é muito importante do ponto de vista gerencial aí para o produtor rural, pelo projeto Campo Futuro aqui da CNA, a gente acompanha o ritmo de negociação de fertilizantes, né? Aqui a gente está comparando, principalmente para o cenário da safra do milho safrinha, né? Como é que tem se movimentado até o último mês aí essa compra, essa aquisição de fertilizantes, né? Então, se a gente comparar o último mês com o mês de setembro do ano passado, né, que era o mesmo período onde o produtor também estava fazendo a decisão, esse ano a gente tem aí 23% das necessidades só de aquisição já feitas, né, contra 48% do ano passado. Momentos diferentes, conjunturas de mercados diferentes, mas isso traz um pouco do que a gente está vivenciando aqui em termos dessa apreensão do produtor para o plantio da segunda safra. E aí, você tocou no ponto fundamental para a gente aqui, que é essa preservação da margem, né? O produtor está preocupado com isso realmente, porque aí sim ele ganha fôlego para continuar fazendo aquilo que é a expertise dele, né? Que é plantar e colher aí. E olha que ano passado, nessa janela, o fertilizante estava caro ainda, estava bem caro o fertilizante. Só que nós não tivemos a queda de preço. No final de 2022, foi um momento excepcional para fazer a venda a termo. Então havia soja ali de 150, 160 reais até no norte do Mato Grosso, milho na faixa de 70, 80 reais. No começo de 2023, quando foi confirmado as safras recordes aqui no Brasil, aí os preços eles acabaram derretendo, uma queda aí de 30, 40 reais por saca na soja, o milho chegou a cair 50% em algumas praças, porque os prêmios de exportação que acabaram caindo bastante. O benchmark da Bolsa, o contrato futuro da Bolsa, ele não chegou a cair tanto. Até vencimento março, abril, maio, eles acabaram fechando com preços levemente mais altos do que esse mesmo período do ano passado. Mas uma safra muito grande do Brasil derrubou os preços dos prêmios de exportação. Esse ano, o cenário ele está muito similar com relação às expectativas de produção. Então, a soja ainda, nós trabalhamos com uma safra acima de 160 milhões de toneladas. A comercialização, ela também segue lenta, um pouquinho atrasada em relação ao ano passado, os outros anos. E o milho de inverno, nós vemos que a safra, o mercado do milho de inverno 24, ele está parado em todas as pontas. A comercialização muito abaixo da média histórica, assim como os fertilizantes rodaram ali, como você comentou, Thiago, 23%, 22%, 23%, que é metade do que já tinha rodado no ano passado. Porque não sabemos exatamente como que vai continuar este cenário. Os produtores, pelas consultas que nós temos feito, eles já têm consultado preços de fertilizantes, mas ainda está alto, houve essa alta agora nesse fim de ano, mas os pools de compra já começam a se preparar para fazer essa aquisição no início do ano. E essa aquisição vai depender do preço do milho. Se o milho não reagir nesse período, a gente deve ter uma redução diária bem expressiva no Brasil. Muitos produtores vão optar pelo algodão, que está com uma rentabilidade muito boa, quase 6 vezes maior do que o milho nesse momento para o norte do Mato Grosso. Aqui no sul do Brasil fala-se em pasto safrinha, fala-se em mix de cobertura também para fazer um tratamento da terra. Então, para o fertilizante rodar melhor, o milho teria que reagir. Porque do contrário, a gente vai ter um mercado mais lento até o último minuto ali, que eu acredito que deve ser o mês de fevereiro. Deixar para a última hora aí, com o cenário que a gente está vivenciando de conflito e essa interferência toda,
pode ser aí meio que um tiro no pé do produtor também, né, Ale? Dois fatores, Thiago. Primeiro, pode não ter fertilizante disponível no Brasil, porque as importadoras podem não ter feito essas compras devido a uma demanda baixa nesse momento. E o Brasil ele tem ainda um grave problema de logística, infraestrutura de logística. Como o plantio da soja ele está avançando, o Paraná, por exemplo, já plantou quase metade da área, deve chegar muita soja cedo nos portos. Então, metade de janeiro já devemos começar a exportar soja. Se houver um volume grande de exportação, você começa a sobrecarregar os portos, você começa a ter dificuldade no line-up, nas operações de navios para importação de fertilizante. E aí você pode ter atrasos de 15, 20, 30 dias nessa compra. Aí você perde a janela de aplicação do fertilizante para o plantio, atrapalha todo a safra ali devido a esse gargalo logístico. Então, em cenários estressantes, a gente sabe que é muito difícil conciliar tudo isso, mas pelo menos o mínimo ou parciais seriam aconselhados fazer para garantir logística, garantir margem e garantir o abastecimento do insumo, porque deixar tudo para a última hora realmente pode ser um risco bem elevado de desabastecimento, falta de produto. A bola de neve só cresce nesse caso, né, Ale? Caminhando para o fechamento aqui, o último tópico nosso com relação a esses riscos para o agro brasileiro com o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Israel hoje tem um papel de destaque, principalmente na questão das startups, aí, muita tecnologia incorporada ao modelo operacional deles, né? Então muito apelo por esse tema. E atuando no Brasil hoje, a gente tem várias empresas aí de origem em Israel, né? Principalmente focadas em irrigação, né? Sementes, a gente tem também um quadro bem forte aí, até o fornecimento de drones. O que essa turma pode esperar, Ale, com esse conflito aí? Essa turma está com a pulga atrás da orelha. O que você está enxergando aí para esse pessoal? Por enquanto, a gente fica na mesma expectativa das exportações e importações com relação a vai acontecer alguma coisa a mais do que já está acontecendo. Israel ele tem uma agricultura muito avançada, consegue produzir no deserto, então ele transferiu essa tecnologia de irrigação aqui para o Brasil. Os drones têm avançado bastante no Brasil, principalmente em áreas que são mais quebradas, né? Um solo mais quebrado, o drone consegue trazer uma vantagem comparativa muito grande com relação a outro maquinário. O risco que pode acontecer é uma interrupção da cadeia de suprimentos. Então, imagina que um desastre de atacar em um aeroporto ou um porto e você tem uma interrupção que não consiga trazer peças de reposição para cá, por exemplo. Isso pode ser um problema. Ou estender esse conflito, como os Estados Unidos enviou armamento marítimo para lá, um porta-aviões, 12 destroyers, para lá uma frota, se ganha escala, né, um conflito marítimo. Parece pouquíssimo provável nesse momento, felizmente. Mas você começa a ter navios não indo para a região, você reduz esse fluxo de comércio exterior dentro dessa cadeia de suprimentos e pode começar a haver falta de peças de reposição, você começa a travar a implantação ou mesmo a utilização do que já existe. Por enquanto, felizmente, tudo no campo da especulação, é algo que nós vamos acompanhar, temos que acompanhar, mas por enquanto nada mudou ainda de efetivo, os processos seguem acontecendo normalmente. A boa notícia que nós temos, podemos colocar assim, é que Israel já está 100%, retomou, né, o território 100% já, então as operações em portos e aeroportos devem seguir normalmente sem maiores problemas nos próximos dias, e aí temos que acompanhar se vai haver ou não uma escalada da guerra que possa trazer algum problema. Mas eu acho que os maiores problemas seriam esses. Seria uma falta de peças de reposição, de fornecimento de tecnologia, uma redução de assistência técnica que possa impedir o avanço ali, o uso dessas tecnologias no curtíssimo prazo. Eu acho que só para complementar o que você falou, aí a questão também do seguro para uma carga aí que tem um valor agregado muito alto numa situação dessa também é outro impeditivo muito forte, né? O que aconteceu lá no Mar Negro, um dos problemas foram justamente estes. Haviam embarcações que estavam proibidas de ir para a região, principalmente embarcações com bandeira europeia, com bandeira norte-americana, e aquelas que conseguiriam ir para lá
a apólice de seguro multiplicou por 5. Então, o navio que tinha um seguro, um navio de granel, tinha um seguro de 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, passou a ter esse mesmo seguro de 5 milhões e meio, 6 milhões de dólares. E aí você começa a aumentar o custo de reposição. E aí o preço pode destruir a demanda no destino e você sai daquela origem. Então, numa eventualidade dessa, onde haja uma escalada do preço do seguro, mesmo que não suba o frete, o custo de reposição no Brasil aumenta demais, você começa a ter um aumento de custo a ponto de, talvez, até inviabilizar o uso da tecnologia. Mas ainda é especulação, Thiago. Felizmente, isso ainda está bem distante, é especulação, mas é um ponto a se acompanhar. E a ideia é essa aqui, é tentar trazer um pouco dos principais pontos aí para o pessoal que nos acompanha, justamente para manter no radar, né? Porque a gente tem aí, de certeza, hoje essa condição trágica da questão humanitária, né? Bastante civis afetados, isso, de certa forma, impacta todo o mundo, né? E isso, para o ponto de vista humanitário, aí, realmente uma calamidade, né? Do outro lado, a gente está tentando trazer luz aqui ao tema principal nosso, que é levar informação para o produtor e para o nosso ouvinte aí com relação aos impactos no agro. Eu acho que a gente conseguiu cumprir bem essa missão aqui, viu, Ale? Queria te agradecer, a gente está caminhando aqui para o final. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. A CNA fica de portas abertas aí. Eu que agradeço, Thiago, também estou à disposição. Muito obrigado. Bom, para quem quiser saber mais dessa questão de inteligência de mercado, a CNA está promovendo no próximo dia 17 um evento aqui na sede em Brasília. Então, para ter acesso às informações, fazer a sua inscrição, acesse o nosso site. E para entender um pouco melhor desse conflito, acompanhe as notícias, acompanhe o que a gente vem divulgar pela frente também. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.